A lei que regulamenta os direitos da pessoa com transtornos mentais proíbe internação em instituições psiquiátricas com característica de asilo e cria programas que propõem um tratamento humanizado. O cérebro humano ainda é um desafio para a ciência e quando o assunto é transtorno mental, muitos enigmas precisam ser desvendados pela medicina. Diagnósticos, tratamentos, medicamentos. A Organização Mundial da Saúde estima que 400 milhões de pessoas sofrem com alguma disfunção no cérebro. No Brasil, são 23 milhões. Por muito tempo, isolar pacientes em manicômios, em alguns casos insalubres, acabou se tornando hábito. Um dos casos com mais repercussão foi nos anos 70, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, onde centenas de pessoas morreram abandonadas com fome e frio e cerca de 70% dos pacientes não precisavam de internação psiquiátrica. Existem várias linhas de tratamentos médicos. Alguns defendem que acompanhamento humanizado e sem uso de técnicas violentas colaboram para a melhora do paciente. O filme Nise conta a história de uma médica que nos anos 40 luta por essa causa. No Brasil, o principal desafio é evitar que a pessoa com transtorno mental seja excluída. Por isso, em 2001 foi sancionada a Lei 10.216, que estabelece uma série de critérios para melhorar a qualidade de vida do paciente, como em quais casos se deve optar pela internação e a substituição do atendimento em manicômios para ambulatórios e centros de apoio especializados. A lei também prevê que manicômios com características de asilo sejam fechados. Entre 2002 e 2015, houve uma redução de 51,3% no número de leitos em hospitais psiquiátricos. Mas ainda existe em todo o Brasil cerca de 163 hospitais que precisam ser readequados de acordo com a lei. Nós sabemos que a história da psiquiatria no Brasil, ela é muito degradante para os seus pacientes. Esse histórico realmente de dopar o paciente, de proceder ao eletrochoque para estimular convulsões no paciente. O intuito do eletrochoque é esse, para amansar o paciente, para que ele fique num estado que não incomode as pessoas. Nós vemos e temos visto que infelizmente, ainda existe essa prática, que é um tratamento totalmente desumano, cruel, que não pode ter continuidade. A humanização do tratamento é fundamental para a melhora do paciente, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós não podemos ter mais hospitais que tinham dentro de si um número de pacientes que era de uma população de uma cidade. Um hospital com 5.000 leitos. Não tem nem como qualificar 5.000 leitos, mas poderia ser qualificado para 200 leitos, 300 leitos. Então, a importância que nós damos hoje é que, assim, vamos qualificar o sistema de saúde, seja da área de saúde mental, seja da ortopedia, da ginecologia, da pediatria. O que não dá mais é a população receber saúde de terceira. Este advogado explica que em casos graves, o Estado pode ser penalizado por não oferecer suporte necessário para diagnóstico e tratamento. A punição pode ser desde a esfera criminal quanto civil. O responsável pelo estabelecimento certamente responderá por estar afrontando uma lei em vigor. Então, vai ser um ato ilícito. E todo o Ministério Público normalmente costuma fiscalizar esse tipo de instalações. Então, sabendo de que aquela instalação, aquela clínica não está respeitando essas condições, certamente haverá punição. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcelo Batista, especialista em direito de família, que hoje está aqui no estúdio conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Doutor, essa luta antimanicomial, esse tratamento mais humanizado, já é previsto em lei, né? Exatamente, Érica. A Lei 10.216 de 2001, ela trouxe exatamente essa possibilidade desse tratamento mais humanizado. O fechamento dessas clínicas que tinham como estilo um asilo. Hoje a ideia é exatamente a ideia de integrar essas pessoas à sociedade e dar um tratamento aí devido a elas, tanto na área de saúde quanto na área psicológica também. A gente tem diversos graus de transtornos mentais e buscando justamente a inclusão dessas pessoas,
na sociedade como um todo, até no mercado de trabalho, pensando nas questões trabalhistas, por exemplo. Quem tem um transtorno mental tem algum amparo diferenciado em licenças, proteção nessa área? Na verdade, como é que funciona? Todas essas pessoas elas têm o direito integral de proteção. Então, ela tem uma proteção contra uma não demissão discriminatória. Ela tem uma proteção no sentido do atendimento médico. Então, se ela precisar de um afastamento para tratar dessa doença, a lei prevê a ela, né? Então, assim, em hipótese alguma pode haver qualquer tipo de discriminação, desde a contratação até um possível momento de demissão. A pessoa ela não pode ser demitida por conta da doença, né? A lei veda expressamente qualquer demissão discriminatória. E se acontecer, ela pode entrar na justiça, inclusive. Com certeza, nós temos aí vários precedentes, né, onde qualquer tipo de demissão discriminatória em detrimento de problemas de saúde e tudo mais, né, tem sido dadas indenizações a essas pessoas. Pensando também nos diversos graus aí de transtornos psicológicos ou psiquiátricos, assim a gente pode dizer, há pessoas que precisam de um representante civil legal, outras pessoas não, né? Em que situações isso ocorre? Antigamente, nós tínhamos aí pelo Código Civil que essas pessoas que tinham necessidades especiais, elas não tinham a capacidade civil. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, essas pessoas passaram a ter capacidade. Então, hoje só existe o processo de interdição quando realmente essa pessoa não tem condições de tomar os atos da vida civil, principalmente atos negociais e patrimoniais, porque mesmo as pessoas com deficiência, elas têm sim o direito, né, de, no caso, de escolher se querem casar ou não, o direito no tocante à sexualidade, no tocante ao tratamento. Então, hoje, o Instituto da Interdição ele é muito mais limitado, né? É aí que veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência para dar maior dignidade a essas pessoas. E como é feita essa avaliação para detectar se a pessoa precisa de um representante civil legal ou não? Uma das grandes novidades que nós tivemos também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a possibilidade da própria pessoa pedir à Justiça o direito de ter alguém para lhe auxiliar. Então, depende exatamente do grau de dificuldade que essa pessoa tem no convívio social, né? Então, o juiz ele vai analisar através de uma perícia médica, que são médicos assessores do juiz, que vão dar um laudo falando se essa pessoa precisa de uma interdição total, uma interdição parcial ou até mesmo uma interdição apenas para alguns atos, sendo que essa interdição total ela só é feita mesmo em última possibilidade. A ideia sempre é deixar a pessoa, né, que é portadora de necessidades especiais, ter aí o livre acesso aos seus direitos. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e continuamos falando sobre o tratamento de quem tem transtornos mentais com o advogado Marcelo Batista, que é especialista em direito de família. Doutor, o senhor já falou dos diversos graus aí de transtornos, né, dos direitos das pessoas, baseado no Estatuto, mas explica pra gente o que é tomada de decisão apoiada nesse caso. Maravilha, Érica. Esse é um novo procedimento criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde ele é um intermediário à interdição, né? No caso, o juiz nomeia duas pessoas que são de confiança daquela pessoa com deficiência e essas duas pessoas vão auxiliá-lo nos atos da vida civil. Então, tudo que essa pessoa for fazer, essa pessoa com deficiência, né, ela tem ali duas pessoas auxiliando. E essas duas pessoas respondem também da mesma forma que o curador. Podem assumir heranças e até usufruir essas pessoas que têm algum tipo de transtorno, até um transtorno um pouco mais grau elevado? Sim, em alguns casos se faz necessário a interdição dessa pessoa, né, quando ela apresenta aí algum risco, inclusive para a própria integridade ou para a sociedade, e aí vem a figura do curador. E essa figura do curador é que faz essa administração desses bens, visando sempre uma prestação de contas ao final de tudo que é feito. Então, cabe aí ao curador, né, zelar por todos esses bens que essa pessoa com deficiência receba através de herança ou através de doação. Doutor, em se falando em crimes, né, que uma pessoa que convive no meio social pode, de repente, cometer algum tipo de crime, de infração, como é que fica a punição? Ele pode responder por um crime? Sim, ele responde pelo crime, porém, ele é considerado como inimputável. Então, ao final do processo, ao invés de receber uma pena, ele vai receber uma medida de segurança, que muitas das vezes é uma internação em uma casa especializada. A maior diferença entre uma pena e uma medida de segurança é porque a pena já tem um
tempo ali pré-determinado. E a medida de segurança não, que ela vai cessar quando cessar aí essa incapacidade da pessoa. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei com Marcelo Batista, que é especialista em direito de família, e conversou com a gente a respeito dos direitos de pessoas que têm transtornos mentais. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.